Escola de Psicanálise Conhonia, Sistema de Ensino à Distância. Oi pessoal, sou eu, Patrícia Pacheco, do projeto Psicologia Aplicada ao Cotidiano, e hoje eu queria tratar com vocês um tema de extrema importância, que é o controle da raiva. Muitas pessoas têm me perguntado sobre isso e em consultório cada vez mais a gente tem visto isso também. Pessoas que sentem uma raiva tão intensa que acabam prejudicando todo o seu funcionamento social. Se nós pensarmos, a raiva é uma emoção que compõe o leque de emoções que o ser humano possui e que é tão importante à nossa vida emocional, à nossa convivência, à nossa produtividade e que é importante saber lidar com ela. Então, quando alguma coisa provoca uma ofensa, uma rejeição, uma agressão, é comum que uma resposta emocional de raiva aconteça. Esse desconforto que a pessoa sente, essa resposta emocional de raiva que ela tem, pode levar à agressão. Note que são coisas diferentes. Raiva é uma coisa, comportamento agressivo é outra coisa. É importante, quando eu falo, eu bato muito na tecla da importância da educação emocional para a nossa qualidade de vida. É importante que eu entenda que eu tenho raiva sim, que sentir raiva é comum à vida emocional do ser humano, é uma característica intrínseca do ser humano, como as outras emoções que também experimentamos, e é importante conseguir expressá-la adequadamente. O comportamento agressivo ele não é uma expressão adequada da raiva. Entretanto, muitas vezes essa é a forma que nós aprendemos a lidar com a raiva. E isso tem a ver com os modelos que eu tive, com o modelo parental, com os modelos que me foram passados durante a minha socialização, o que eu faço quando eu estou com raiva. É lícito ou não experimentar a raiva? E de cara eu vou dizer que é lícito sim. Nossa vivência emocional é extremamente rica e vai abranger um leque grande de emoções e dentre as quais a raiva figura como sendo uma emoção bastante importante. A questão é quando se aprende a emitir ou a manifestar essa raiva, melhor dizendo, com comportamentos agressivos. Aí você passa a uma forma disfuncional de manifestar as suas emoções. Entretanto, não manifestar raiva de forma nenhuma é tão problemático quanto manifestá-la de forma agressiva. Então, ao falarmos de lidar com a raiva, eu preciso envolver isso dentro desse comentário. Eu tenho que entender que a raiva é típica do ser humano, que não manifestá-la é tão ruim quanto manifestá-la de forma agressiva, e eu tenho que ver pessoas que tenho que pensar numa manifestação adequada da raiva. Tem formas diferentes como eu vejo que as pessoas lidam com a raiva. Tem pessoas que, por exemplo, suportam tudo. O tempo todo estão sendo passivas, o tempo todo estão suportando, porque não aprenderam a lidar adequadamente com sua raiva. Isso é um problema, É o que os teóricos chamam de raiva para dentro, porque eu não consigo responder a essas coisas que me incomodam, não consigo responder às agressões que eu sofro, não consigo responder às ofensas ou às rejeições, ou às frustrações que eu vou passar durante minha vida, e certamente vou passar por elas, e vou engolindo. Isso vai me predispor a doenças orgânicas. A hipertensão e infarto já são doenças que estão correlacionadas com a raiva. E por isso é tão importante pensar na raiva e pensar em como manifestá-la adequadamente. Tem pessoas que, por outro lado, reclamam de tudo, mas colocam a culpa no outro. É uma outra forma habitual que eu vejo de lidar com a raiva, de se relacionar com a raiva, que também não é muito adequada, Porque eu vou reclamar e vou apontar o outro o tempo todo como sendo o problema, o que causa o incômodo, Então eu vou ver que tem alguma coisa aí um pouco fora do lugar também.
Outras pessoas, por outro lado, discutem o tempo todo considerando que elas sabem, que elas são detentoras da verdade, que elas têm razão em tudo. É uma outra forma de lidar com a raiva, mas que também não é muito adequada. E, por fim, eu vejo pessoas, como eu já falei agora há pouco, que são muito agressivas, que respondem a tudo de forma extremamente agressiva e vão ter problemas por conta disso. Então falei aí, enumerei 4 formas que são inadequadas de lidar com a raiva, quando na verdade nós temos que entender o que me provoca esse sentimento, quais são as causas da raiva, tenho que avaliá-las adequadamente, manifestá-las de forma assertiva, mostrando meu incômodo, mas sem agredir o outro. Isso não é simples, não. Até porque, em geral, não é essa forma que aprendemos de lidar com a raiva. Muitas vezes aprendemos que sentir raiva é inadequado, e não o é. Sentir raiva é natural, é comum, faz parte da nossa vida. Eu só tenho que aprender a lidar e a expressá-la adequadamente com ela. Tem algumas pessoas que têm a raiva como um traço de personalidade, como uma característica de temperamento, e essas precisam aprender muito a lidar com a raiva. Tem outras que têm uma tendência a perceber situações como ameaçadoras e teria a raiva como uma coisa pontual. E aí eu preciso eu preciso aprender a avaliar essas situações e a me posicionar adequadamente, porque a raiva pode ter consequências bem complicadas na nossa vida. Ela pode, por exemplo, ter como consequência o isolamento social. Você fica perto de uma pessoa muito agressiva, só se você for obrigado a isso. Só se for alguém que você é obrigado a conviver, porque se não for eu vou me afastar, porque é uma pessoa que acaba não sendo agradável para mim. Por isso eu posso começar a ter dificuldades de relacionamento. Eu posso começar a ser mais agressivo e a passar para agressões físicas que vão resultar, por exemplo, em violência doméstica. Olhe quantas consequências muito complicadas que a agressividade, que a raiva vai provocar. Então é importante que eu saiba controlar. E para manejar adequadamente a raiva, eu posso enumerar alguns sinais, eu posso enumerar algumas coisas, alguns pontos de atenção que, se você experimenta essa raiva mais intensa, é importante que você esteja atento e consiga fazer isso. Eu posso, por exemplo, enumerar como primeiro deles a percepção dos sinais que antecedem as minhas explosões de raiva, porque meu corpo vai dar sinais, Eu posso ter sinais que são cognitivos. Eu preciso aprender a me antecipar, a notar quando essa manifestação de raiva mais intensa vai acontecer. Eu preciso aprender a monitorar meus pensamentos e a avaliar realisticamente aquelas coisas que me fazem ter essa explosão de raiva. Eu preciso aprender um relaxamento para diminuir esse nível de excitação e conseguir dar uma resposta mais adaptativa do que essa explosão de raiva que eu possa estar tendo. E por fim, eu preciso me reforçar toda vez que eu conseguir ter um adequado controle da raiva. E aí? Achou interessante esse assunto? Esse é um assunto de uma utilidade diária muito grande. Se achou interessante, curte, comenta, fala para mim como que é a sua experiência com relação à raiva. Vamos interagir um pouco para eu ver o quanto isso pode ser útil. Um beijo e sucesso no controle da raiva por aí.